Muito bem. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33, o tema da mensagem de hoje: para não afundar na travessia. Mateus 14, do 22 ao 33, diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com eles, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite tão maravilhosa, pela bênção, Deus, dessa oportunidade que o Senhor nos concede como família, de nos reunir neste lugar para cultuarmos o teu santo nome. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já ministrou a nós, através das orações, das leituras, dos hinos, dos cânticos. Ó Pai, agora que nós vamos meditar na tua santa palavra, nós te pedimos, ó Deus, abra o nosso coração, abra, Deus, o nosso entendimento, fala conosco, Deus, através da tua palavra. Nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos, ó Deus, ouvir a tua voz. Fala conosco, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguns elementos que aparecem nessa narrativa de Mateus 14, como a ideia de uma travessia, o risco que envolve quando nós estamos numa travessia, o medo que foi presente ali quando os discípulos estavam juntos, e um medo também individual em Pedro, quando ele estava também sozinho, caminhando por aquelas águas. São elementos que nos dão a oportunidade de aprender lições preciosas nesse texto aqui de Mateus 14. Eu escolhi esse tema para não afundar na travessia. Nós sabemos que a vida é uma jornada com destino certo a uma cidade prometida, a uma terra prometida. Mas nessa jornada, nessa caminhada, muitas vezes nós seremos tomados de medo, de pavor, e muitas vezes nós vamos sentir que estamos naufragando
afundando, nós estamos muitas vezes perdendo o chão debaixo dos nossos pés. O Evangelho de Mateus é um evangelho muito rico. É esse evangelho que apresenta o reino de Deus, que apresenta Jesus como o rei soberano. É também conhecido na teologia como o evangelho do ensino. Mateus é aquele que registrou os maiores sermões, os maiores ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Mateus é o evangelho da pedagogia de Cristo Jesus. Pelo menos 60% do evangelho de Mateus é dedicado aos ensinamentos de Jesus. E tem uma coisa que nós precisamos saber e entender, meus irmãos, é que o teor do evangelho, ele não é um teor litúrgico, religioso, de rituais, de burocracias para como nós devemos viver religiosamente. Não, o teor do evangelho é o ensino, é a pedagogia, é o entendimento, é a consciência de quem nós somos e de quem é esse Deus. Quem é esse Jesus, o qual nos levou a uma jornada de vida, a 2, e a família cresce, né? A 3, a 5, a 10, né? Famílias grandes, né? Minha mãe teve 22 filhos. Eu sou o 21º. Brinca com minha mãe, mexe com ela. Não era uma vida a 2 mais, a Dom Maria e o Sotião. Era uma vida a 10, a 12, a 15. E nessa jornada vão acontecer problemas, crises, dores, medos e situações em que nós, se a gente não aprender, na hora de aprender, a gente não pode desligar o ouvido. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O problema é que às vezes nós queremos viver um evangelho de segunda mão, um evangelho requentado. Nós não queremos aprender. Enquanto a gente não aprender, a gente não cresce. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, cada vez que eu falar um texto, Lucas, se você puder já jogando eles ali, para todo mundo acompanhar, diz assim, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ele completa no versículo 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Deu certo? Ah, vai dar, né? Vai dar certo? Vai. Irmãos, o evangelho da graça nos educa. Nos educa. Estamos na escola superior do ensino do Espírito Santo de Deus. O problema é que às vezes nós acostumamos a vir à igreja, mas quando a gente chega aqui, a gente só faz o que o nosso coração quer. Nós cantamos se aquela canção nos agrada, nós ficamos de pé se a gente tiver a fim de ficar de pé, e às vezes na hora da mensagem é a hora que a gente desliga. E a gente começa a flutuar, a viajar, a pensar em tantas coisas, e perdemos a oportunidade de sermos educados, né? De sermos ensinados. Nós estamos, meus irmãos, numa caminhada onde cada dia aprenderemos algo novo, e esse algo novo é algo necessário, que amanhã você vai precisar, e aquilo que você não aprende hoje, amanhã, quando você precisar, você não terá nos seus arquivos, no seu HD, na sua mente,
Porque quando você veio para a igreja para aprender, você desligou a sua consciência e os seus ouvidos, e você estava aqui de corpo presente, mas você não estava presente para aprender, para ser educado no Espírito. Meus irmãos, nós precisamos entender a nossa vida como uma travessia de um mar, como uma situação onde ondas virão e vão abalar nosso barco. Tem até uma outra música antiga, né? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar. Pastor hoje está empolgado para cantar, né? Nosso Deus, segura na mão de Deus. Lembra, né, Zevinha? É das antigas também. A vida é como uma travessia no mar. A vida é como uma travessia no mar. E nós precisamos entender a importância do aprendizado diário. E é interessante isso, meus irmãos, que o próprio Jesus, o nosso Mestre e Senhor, embora sendo Filho de Deus, Lucas, Hebreus 5:8, embora sendo Filho de Deus, aprendeu, isso mesmo, diz aí em Hebreus 5:8, que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Agora pense comigo, se Deus não poupou o seu Filho Jesus de viver os processos necessários na sua humanidade, para que fosse exemplo para mim e para você, você acha mesmo que Deus vai tirar de você o processo da caminhada, as crises da travessia, as experiências dolorosas da vida? Não, meus irmãos, não, com certeza não. Foi por isso que Jesus nasceu uma criança. Ele passou pelo processo, diz a palavra de Deus, que ele crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele viveu cada etapa, ele viveu cada processo para nos mostrar que os processos são oportunidades para a gente aprender o que a gente não aprenderia sem o processo. Às vezes, nós achamos que Deus vai nos poupar das intercorrências da nossa humanidade, mas o aprendizado está exatamente através dos processos. O que eu estou querendo dizer diante desse texto, meus irmãos, é que vamos aprendendo a ter consciência de quem nós somos, e mais do que isso, a termos consciência de quem é Deus, do quão grande é o nosso Deus, e é exatamente nesse processo de lutas, de provações, de sofrimentos, que vamos crescer no conhecimento de nosso Deus. É por isso que no casamento as coisas tendem a ficar melhor. O fim das coisas, diz a palavra de Deus, é melhor do que o início delas, porque o amor já foi provado pelo fogo, o amor já foi provado, um já conhece o outro, não tem mais aquele desconhecimento, né, de quem é de fato o outro. Já são 5, 6, 10, 20 anos de convivência, e esse amor já passou pela prova do fogo. Aqui em Mateus 14, Jesus está dando aos discípulos uma prova de fogo, uma prova, um ensinamento, uma experiência no mar. A nossa vida é como a travessia em um mar, o mar da vida, né? Essa grande referência de que o povo de Deus, ele caminhou e encontrou o mar, e eles tiveram que marchar diante de um mar. Eles foram tomados de medo, mas o Senhor falou com eles: vocês vão marchar, diga ao povo que marchem. São
vários acontecimentos, e você lê Mateus, Marcos, Lucas, João, são vários acontecimentos que se dão no mar, ou à beira do mar. Os grandes momentos de Jesus com seus discípulos se deram no mar da Galileia, ou à beira-mar. Meus irmãos, esse relato mostra Jesus andando sobre as águas, e esse milagre só foi visto pelos discípulos. Era um ensinamento para aqueles meninos, para aqueles homens que iriam levar o evangelho a todas as nações, a partir de Jerusalém, depois do revestimento do Espírito Santo. Mais um milagre do mar. E eu fiquei pensando, sabe, pastor, o que significa o mar? O que significa? O senhor está falando de mar, de mar. O que significa o mar, biblicamente? Dentre vários possíveis significados, o mar significa a separação entre o povo de Deus e a promessa da terra prometida. O mar representa uma separação. E uma coisa interessante é que lá em Apocalipse, Luquinha, fica atento aí, hein? Olha só, a parceria aqui, ó. Fica atento aí, Luquinha. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, nós lemos que no novo céu, na nova Jerusalém, não haverá mar, não existirá mar. Você sabia disso? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Não, pastor, achei que eu ia ir na praia, no céu, ia nadar, ia dar os tibum, o mar é tão bonito, né? Oh, eu achava que ia ter mar no céu. O mar já não existe. Olha, tem ensino nisso para nós, irmãos. No céu não haverá separação entre a promessa e o seu cumprimento. No céu não haverá separação entre Deus, o Pai, e os seus filhos, cada um de nós os seus filhos. E aqui, meus irmãos, Jesus está nessa travessia, mais uma vez, dando aos discípulos uma aula, uma lição, um ensinamento. Não sei se eu vou conseguir tratar tudo que eu preparei aqui nessa palavra, mas eu queria que você guardasse no coração algumas lições que eu vou falar aqui. Diz o texto, deixa aberto aí, pode jogar lá, ô Luquinha, Mateus 14, 22. Diz o texto que Jesus compeliu os discípulos a uma travessia. Não é assim que está lá? Ó? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus compeliu, Jesus impeliu. A palavra compelir aqui, ou o verbo, compeliu, é no grego a palavra anagikazo. Mas para que o senhor está falando isso, pastor? Até aproveita que os meninos, as meninas, os alunos da classe Novos Membros. A Bíblia não foi escrita no português, nem no inglês, nem no espanhol. A Bíblia foi escrita no hebraico e no grego. E quando a gente vai pegar o termo lá do grego original, lá do hebraico, a gente percebe que aquela palavra tem um significado muito mais profundo, uma ênfase muito mais forte do que apenas a palavra que foi usada no português. Então, a palavra grega anagikazo significa forçar, empurrar para, significa obrigar pela força ou por outros meios. Nós temos várias versões em português. A Revista e Corrigida, que é muito usado pelos nossos irmãos pentecostais, e também a Nova Tradução da Linguagem de hoje, traduziu compeliu por ordenou. A tradução brasileira traduziu por obrigou, e a tradução NVI traduziu por insistiu.
E é interessante que é o mesmo sentido de Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. É um imperativo. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício, ou por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A ideia é no mesmo sentido, é um apelo incisivo, não é um convite a quem interessar, não é uma opção. Se trata, meus irmãos, de um direcionamento de Deus para mim e para você. A gente pode desconsiderá-lo, mas é uma convocação para um crente de verdade, é um direcionamento de vida para a nossa travessia. Meus irmãos, nós somos impelidos a uma transformação, nós somos, meus irmãos, impelidos a um movimento, a uma travessia. Jesus, Ele nos impele a uma travessia, Ele nos empurra para um movimento, para uma mudança de atitude. Ele não vai deixar você do mesmo jeito. Você pode vir a Jesus do jeito que você tiver, mas Ele não vai deixar você do mesmo jeito. Ele vai trabalhar em você, Ele vai arrancar as ervas daninhas, os conceitos humanistas, aquilo que atrapalha a sua vida, aquilo que está sobrando em você, e Ele vai te completar com aquilo que está faltando dEle. Ele vai trabalhar em nós, para nosso aperfeiçoamento. Meus irmãos, se Jesus não nos impelir, não nos compelir, não nos empurrar para um movimento, se o Espírito Santo de Deus não nos mover, a gente não vai sair do lugar. E nós vamos continuar na mesma realidade, às vezes, de vida infrutífera, sabe, monótona, sabe, desatenta, desapercebida. As coisas estão acontecendo ao nosso lado, a gente está assim, lerdando, sabe, está acontecendo coisas sérias no Brasil, e a gente está assim, ainda bem que não é aqui, né, é lá no Rio, né, ainda bem que não tem carnaval aqui, né, não, lá uma bomba, ainda bem que não é aqui, né, é lá na Ucrânia. A gente começa a viver uma vida tão alienada, como se tivesse um mundo para os outros e o nosso mundo. Como que se o que acontece no Brasil, política, econômica e socialmente, não vai também impactar a minha vida e a sua vida. E nós estamos dormindo numa travessia, nós estamos afundando, e a gente não grita, salva-me, Senhor, como Pedro fez. Meus irmãos, a verdade é que se a gente não for movido de uma acomodação, nós não vamos experimentar uma transformação. Uma mudança de comportamento começa com uma mudança de mente, com uma mudança de coração. Se não mudar coisas dentro de você, nada vai mudar fora de você. Você pode até pôr um perfume mais cheiroso, pode até pôr uma roupa mais bonita, você pode até ir num ótimo cabeleireiro e fazer um penteado diferente, mas lá dentro é você, do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho, não mudou nada. O Evangelho foi um verniz para você, foi um cal, ele te pintou de branco, mas ele não mudou o seu coração, porque você desligou o seu ouvido para ouvir. Quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o coração, diz a palavra de Deus em Hebreus. Nós lemos tanto Hebreus hoje. Meus irmãos, Jesus, portanto, compeliu os discípulos a uma travessia, porque Ele tinha algo a ensinar a eles. Sabe aquele problema? Sabe aquela luta? Sabe aquela febre? Sabe aquela perda? Sabe aquela traição? Sabe aquele desemprego? Sabe aquele problema que você já enfrentou? Na sua travessia? Era propósito de Deus. Era plano de Deus para você e para mim, aquilo que nós passamos. Porque Deus, Ele é Deus soberano. Uma coisa, meus irmãos, interessante no texto, é que Jesus compele, empurra, ordena aos discípulos a irem à sua frente. E diz o texto, Luquinha, no versículo 23, que Ele foi orar. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava Ele só. Mateus registra 2 vezes que Jesus orou só.
Aqui no 14 e lá no 26, no Getsêmani. Jesus tinha prazer em orar, em buscar o Pai. Meus irmãos, o que é que nós temos aqui? Um Jesus amoroso que nos orienta, nos direciona, nos empurra. Vai, meu filho, é nessa direção. E ele vai lá interceder pelos discípulos. Ele vai lá orar. É Deus que faz a obra, é Cristo que nos movimenta, e é Cristo que intercede por nós e nos ajuda na travessia de cada um de nós. Sem Deus nós não somos nada. Não sei quem leu a pastoral de hoje, não sei se os irmãos ainda leem a pastoral do pastor, amém. E olha que é uma parceria entre o pastor Gessé e o pastor Spurgeon, né? Ó, tá vendo? Parceria de sucesso, né? Não pelo Gessé, mas pelo Spurgeon. Eu pego as devocionais dele, dou uma trabalhada ali, e aí eu coloco no boletim, que às vezes é muito grande, não cabe, eu faço uma adaptação. Olha o tema da pastoral: somos nada sem Deus. Somos nada sem Deus. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, na palavra de hoje em Mateus 14, é que a oração que vai nos sustentar, que vai nos impelir e que vai nos salvar desse mar de confusões, desse mundo de perdição, desse mundo de misérias, é a oração de Cristo por nós. Se Deus é por nós, Romanos 8:31, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, à direita do Pai, e assim também intercede por nós. Ele é o nosso advogado fiel. O Senhor, meus irmãos, Ele é o nosso intercessor. Quando Pedro estava sendo acusado, meus irmãos, e Satanás estava tentando peneirar a vida de Pedro, Lucas 22:31. Satanás estava tentando peneirar a vida de Pedro. Jesus o disse: Simão, Simão, eis que Satanás, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Lucas 22:31. E olha o verso 32. Está dando problema, Luquinho? Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus compeliu os discípulos para uma travessia e foi orar por eles. É assim, meus irmãos, também que Ele faz sobre a minha vida e sobre a sua vida. Para não afundar na nossa travessia, nós precisamos guardar isso em nosso coração. Quando Deus nos mandar ir, quando Deus nos mandar atravessar, quando Deus nos mandar marchar, seguir, mudar, nos mover em alguma direção, meus irmãos, nós precisamos entender que a garantia é dEle. Não é você que se garante, é Deus, é Ele quem opera, é Ele quem compele, é Ele quem intercede, é Ele quem garante, e isso é viver pela fé. Fé não é ter plena convicção de que eu vou dar conta. Fé é eu ter confiança naquele que me impulsionou, que me chamou, que me orientou para seguir, para romper, para andar. Meus irmãos, lembra de Jó? É interessante a vida de Jó, porque pensa numa travessia difícil. Pensa numa travessia difícil. Quando a vida de Jó entrou em colapso, quando Jó foi tomado de sofrimento, de dor, ao lermos o seu livro, parece que Jó começou a procurar alguma coisa errada que ele tivesse feito, ou que alguém à sua volta, ou à sua família, alguma interferência humana, algo que pudesse ter provocado todos aqueles problemas, algo que comprometeu o processo de sua vida, de sua história com Deus. Mas no final, irmãos,
Deus chamou Jó para uma conversa e disse: Jó, deixa eu te falar uma coisa. Nenhum dos meus planos podem ser frustrados. Registra isso aí, Jó. Nenhum dos meus planos podem ser frustrados. E eu quero dizer para você hoje aqui, para cada um de nós, se algum plano na sua vida, na sua história, está sendo frustrado, é porque esse plano não era de Deus para você. Porque a palavra de Deus não cai por terra. Os planos deles não serão frustrados. E às vezes nós estamos insistindo em um plano que não é um plano de Deus. E a gente não entende por que a nossa travessia está atravessada. Por que a gente está engastanhado. Vocês nem sabem o que é isso. A gente tinha rolimã, e às vezes entrava areia nas rolimã, engastanhava, e era uma luta para fazer ela voltar. Você tinha que jogar um óleo ali, uma graxa, alguma coisa, e bater nela assim, para ela soltar aquelas areias. Às vezes a vida está engastanhada. Nosso carrinho de rolimã não sai do lugar, a gente está arrastando, fazendo aquele buraco no chão, porque está pesado demais. Porque a gente está insistindo num plano que já está frustrado, porque não é o plano de Deus. E nós precisamos entender isso. Meus irmãos, o texto da mensagem de hoje nos ensina a dinâmica de uma vida de fé. Como completar a travessia sem afundar. Como completar a travessia sem afundar. Sem fé é impossível agradar a Deus, como nós lemos na liturgia, na abertura do culto de hoje. Jesus impele os discípulos a uma travessia e Jesus intercede por eles depois de impeli-los. Eu quero parar nesse ponto aqui. E eu quero perguntar a você: como está a sua travessia? Como está o seu barquinho nesse mar, nessas ondas, nesse movimento, às vezes tão irregulares, né, da vida? Sol, calor, febre, saúde, filhos, perda de filhos. Como está a sua travessia? Será que nós temos compreendido que o Evangelho é um ensinamento diário e que Deus vai usar cada onda, cada balanço do mar, cada medo para nos ensinar que Ele está no controle, que Ele é o comandante supremo, que o leme do barco, o timor, né, aquele que gira o barco de direção, está na mão de Jesus. Ele é o timoneiro. É Ele que vai conduzir o meu barco. Ele está assentado, diz o profeta Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E é assim que Ele faz, conduzindo cada evento, para que nós possamos aprender com cada problema. Porque se você não aprender, você vai precisar continuar nele. Você vai precisar de um outro problema, às vezes ainda maior, até você enfim aprender. Como um pai que insiste com o filho, e o filho vai errando e se estrepando. Ô meu filho, eu estou te ensinando. Quanto mais rápido você aprender, melhor vai ser para você mesmo. Então, em nome de Jesus, não perde o ensinamento de Deus, não. Não perde a palavra de Deus escondida, nos arrasta para cima aí do celular. Não perde a essência do Evangelho. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a viver uma vida dependente do Senhor. Aprenda a confiar a Ele os seus planos, os seus sonhos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa noite. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra tão maravilhosa. Pedimos ao Senhor, ó Deus, tira do nosso coração toda sombra, todo bloqueio, ó Deus, toda dureza.
Ó Deus, amolece, Pai, o nosso coração, arranca, Deus, a brita, a pedra que está ali, ó Deus, no lugar desse coração, faz um transplante, ó Deus. Coloque em nós um coração de carne, um coração sensível, para que possamos ouvir a Tua voz e obedecer a Tua voz, que possamos entregar tudo ao Senhor, que possamos confiar que cada processo, cada etapa, cada onda, cada travessia, ó Deus, cada solavanco, cada, ó Deus, vendaval que vem sobre nós, ó Deus, tem, ó Deus, uma pedagogia, um ensinamento, e é o Senhor mesmo que nos impele, ó Deus, a viver essa realidade, para que possamos, ó Deus, por fim, chegar, ó Deus, ao outro lado, ó Deus, e salvos em Tuas mãos, ó Deus, de olhar para trás e reconhecer que todo o tempo o Senhor estava ali, ó Deus, cuidando, guardando, ó Deus, e livrando a gente do pior, da morte ou do abismo profundo. Ó Pai, aplique essa palavra aos nossos corações, abençoa, Deus, a cada um de nós, para que possamos ser, ó Deus, prontos a ouvir, prontos a obedecer, ó Pai, e que assim possamos crescer no conhecimento do Senhor e possamos frutificar em toda boa obra. Assim nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém.